Olá, meu irmão, minha irmã. Onde quer que você esteja, desejo que a paz chegue ao seu coração, à sua casa, ao seu ambiente. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja chega até você. Obrigado por estar conosco, obrigado por nos assistir, obrigado por fazer parte da grande e bela família de Deus que está na Igreja Católica. Quero que você, mais uma vez, beba da fonte. E a fonte é a Sagrada Escritura para nós neste primeiro bloco do nosso programa. Santo Inácio de Antioquia, lá na primeira hora do cristianismo, dizia, e eu gosto dessa frase, Jesus Cristo é a boca verdadeira pela qual o Pai verdadeiramente fala. Então vamos mais uma vez nos voltar para a boca de Jesus, que nos transmite a palavra do Pai. Convido você a tomar então a sua Bíblia, se você pode fazer isso agora. Vamos ler o texto de Mateus, Mateus capítulo 13, versos 44 a 52. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido e cheio de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se para recolher em cestos os peixes bons e jogar fora os peixes ruins. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus do meio dos justos e lançarão os maus à fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, responderam eles. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Meu irmão, minha irmã, nos últimos programas estamos fazendo um caminho no Evangelho Dominical e estamos exatamente neste capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Digamos que seja o coração do Evangelho de Mateus, o chamado Sermão das Parábolas. É aqui que Jesus, então, revela os mistérios do reino. Mistérios que só são compreendidos a partir dele, de Jesus. Por isso é importante esta palavra final que conclui o Sermão das Parábolas. Compreendestes tudo isso? A resposta, sim. E este sim, certamente está ligado ao fato de Jesus, que estava com eles, e eles próximos de Jesus, Jesus ter sido então a chave de leitura que ajuda a compreender o mistério do reino. Quem não está com o Senhor corre o risco de não compreender o mistério. Aqueles que estão com Jesus e permitem que Jesus lhes explique, lhes revele e com eles inaugure o reino, estes então conseguem compreender as parábolas do Senhor. Só para fazermos um caminho, estamos aqui então no final deste capítulo 13, onde nós nos encontramos então com estas 7 parábolas de Jesus. E são estas: o semeador, é a primeira parábola, depois o joio e o trigo, a segunda, o grão de mostarda, a terceira, o fermento na massa, a quarta. E agora nos colocamos diante das 3 últimas parábolas: o tesouro escondido, a pérola preciosa e a rede lançada ao mar. Estamos aqui diante de 7
E 7 é um número bonito, simbólico e importante na literatura bíblica. Estamos diante, portanto, de 7 parábolas que revelam o mistério do reino dos céus. É assim que Jesus, no Evangelho de Mateus, chama esta realidade nova que ele inaugura. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está no meio de vós. Então é exatamente aqui que nos encontramos no miolo do Evangelho, onde Jesus, então, revela este tempo bom, esse tempo de graça, esse tempo novo que ele, Jesus, inaugura na história, com a sua presença, a sua palavra, os seus milagres, com a sua paixão, morte e ressurreição. Então vamos mergulhar um pouco exatamente no mistério destas 3 últimas parábolas do reino dos céus, né? E aqui então nos encontramos com a primeira, o tesouro escondido no campo. Aqui estamos falando exatamente de alguém que trabalha num campo que não lhe pertence. Porque o texto diz que alguém encontra o tesouro escondido, vai, vende o que tem e compra aquele campo. Então digamos que aqui estamos falando de um trabalhador que trabalhando encontrou um tesouro. A outra parábola, a da pérola, do negociante de pérolas preciosas, traz como personagem certamente alguém que está numa outra classe. Alguém que negocia pedra preciosa, não é alguém assim tão simples ou tão pobre. Então percebam que essas 2 parábolas nos colocam ao redor de personagens de origem social e humana diferentes. Um é o pobre que trabalha o campo, descobre um tesouro e vai, vende tudo e compra o campo para não perder o tesouro. O outro é alguém já abastado e rico, que negocia pedras e encontrou uma pedra de grande valor, vendeu as pedras pequenas para comprar a pedra grande. Aqui estamos diante do mistério do reino, meu irmão, minha irmã, que é para todos, para os simples e para os grandes, para os pobres e para os ricos. E é preciso que cada um, a partir da sua situação humana, seja ela qual for, cada um que se colocou diante de Jesus e em Jesus descobriu o novo de Deus, o reino dos céus, cada um está chamado a fazer a sua decisão. A decisão significa romper com o antes, vender o que tinha antes para adquirir o tesouro, vender as pérolas pequenas para comprar a pérola grande, deixar o que nós tínhamos até então feito de nós mesmos para abraçar a realidade nova e plena do reino. As 2 parábolas nos fazem pensar exatamente nessa decisão que nós precisamos tomar diante do reino. Reino que nós pedimos todos os dias, venha a nós. Todos nós, pequenos e grandes, ricos e pobres, periferias e centros, homens e mulheres, todos estamos diante desse mistério, diante do qual nós temos que fazer uma opção. Ou nós vamos com Deus, ou nós somos de Deus, ou nós queremos o reino de Deus, ou cedemos a outros modos de organizar o mundo. Ou cedemos a outros tesouros menores, a outras pérolas pequenas e perdemos exatamente esse mistério grande e belo que encontramos em Jesus. O tempo de Deus, o modo como o mundo se organiza, tendo Deus como o seu valor primário, fundamental e como aquele a quem se almeja alcançar ao final do caminho da história. Cada um, portanto, está chamado a tomar a sua decisão, a abrir mão daquilo que, por mais que seja importante e precioso, é incomparavelmente menor e pequeno diante do grande do reino dos céus. Reino dos céus que não é para depois, mas é para agora, para iluminar e para transformar as estruturas do mundo, as relações micro e macro, é para que tudo que na história humana possa ser iluminado, seja iluminado pelo reino. Tenha o reino como seu parâmetro, seu paradigma. Queremos que tudo, dentro e fora de nós, esteja à altura de Deus e segundo o coração de Deus. Onde
as relações com as pessoas, com a natureza, com Deus mesmo, tudo isso esteja banhado daquele jeito novo que Jesus inaugura em si mesmo. O reino dos céus é o jeito de organizar o mundo pensando em Deus, pensando na transcendência, pensando naquilo que de fato é fundamento e destino da história humana e de toda a criação. A outra parábola é aquela exatamente da rede lançada ao mar, que pega peixe bom e peixe ruim. Ela faz pensar também na parábola do joio e do trigo, isto é, vamos estar juntos até o fim da história, até o fim dos tempos, bons e maus, os de Deus e os que estão na contramão de Deus, os do bem e os do mal, os do reino e os do anti-reino, estaremos juntos. Importante é que, de fato, meu irmão, minha irmã, entendamos que haverá um momento derradeiro, onde será feita a justiça, onde será feita a separação, onde aqueles que construíram o reino vão recebê-lo em plenitude, onde aqueles também que estão na contramão do reino vão experimentar exatamente a plenitude desta contramão, que nós chamamos de inferno, de ausência de Deus, de ausência do reino. Então, que as parábolas deste domingo nos ajudem a tomar a decisão a favor do reino, para que aqui comece a nossa história de plenitude. Aqui estejamos do lado de Deus e do reino, para que quando chegar o último dia, sejamos contados entre aqueles que serão trazidos como justos e como bons para dentro da plenitude do reino dos céus. Bebemos da fonte. coração deste tempo. Estamos no mês de julho, caminhando para o final deste primeiro mês do segundo semestre. Tendo vivido a experiência difícil, doída, complexa ainda da pandemia, nós vamos avançando com a nossa fé, com a nossa capacidade de acreditar em Deus e que estamos imersos no mistério do reino
e que esta pandemia é certamente um elemento na contramão, mas também somos chamados a enxergar para além dela e aprender dela também muitas coisas que podem servir ao nosso caminho de conversão. Neste domingo celebramos o 17º domingo do tempo comum na liturgia da Igreja Católica. E é claro que esse domingo e a sua liturgia tem a precedência litúrgica. Vamos ler esse texto de Mateus, que conclui o sermão das parábolas, naquele capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Mas também no calendário fixo dos santos da igreja, 26 de julho é a festa dos avós de Jesus, dos papais da Santíssima Virgem Maria. E muitas paróquias e muitas comunidades levam consigo este título, São Joaquim e Santana, ou então apenas Santana ou apenas São Joaquim. Mas quando nós temos então diante de nós esses dois personagens, nós pensamos exatamente nesse casal do qual Deus quis que nascesse a Santíssima Virgem Maria, mãe do seu Filho Jesus Cristo. E aí somos chamados também a pensar neste final de semana nos vovôs e vovós, e aí pensar que tudo que ao redor desses preciosos personagens das nossas famílias acontece, tudo que decorre de uma presença fecunda, religiosa, aconselhadora, que vem deles, dos vovôs e vovós. Por isso quero, meu irmão, minha irmã, neste bloco, no coração deste tempo, quero trazer à tona com você uma meditação sobre estes dois personagens da história da salvação, como também sobre esses dois personagens que estão no caminho das nossas famílias. Vamos pensar então Joaquim e Ana. De fato, na nossa Bíblia Sagrada não há nenhuma menção aos pais da Santíssima Virgem Maria. Esta informação acerca de nomes, nós as encontramos exatamente ali num texto do 2º século, o Evangelho Apócrifo de Tiago, o Proto-Evangelho de Tiago. É um texto posterior, que não faz parte, então, do patrimônio dos textos canônicos, como nós temos hoje a nossa Bíblia. Mas este texto apócrifo, isto é, não inspirado, não considerado assim, neste texto apócrifo nós podemos tirar algumas informações importantes que fazem pensar, sim, na geração desta mulher santa da qual nasceu Jesus, o Filho de Deus. Uma memória, uma festa de Ana já existe desde os primeiros séculos do cristianismo. Joaquim veio bem depois, lá no século XVI, XVII. É ali que entra Joaquim com uma memória importante, posterior na liturgia, mas encontramos-nos com Ana, uma memória, uma festa, desde os primeiros séculos do cristianismo. Desde ali o século V, VI, já nos encontramos com formulários litúrgicos que falam de uma festa, de uma memória ao redor de Ana, a mãe de Maria. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, independente deste dado apócrifo dos nomes dos pais da Santíssima Virgem, dos avós de Jesus, nós podemos tirar algumas conclusões importantes. Primeiro, que Maria nasceu no seio de uma família, e uma família também piedosa. Certamente Deus não escolheria uma família diferenciada para que ali pudesse nascer isenta de pecado aquela que geraria o Verbo de Deus. Certamente a experiência de fé, de piedade, de devoção, a fidelidade religiosa daquele casal foi um ambiente favorável que Deus utilizou para ali fazer nascer de forma miraculosa
como diz o texto de Tiago, levando em conta que se tratava de um casal idoso e estéril, ali também Deus visita aquele casal, como visitara antes também outros casais, para que nascesse isenta de pecado, de mancha, aquela mulher que na história da salvação, na plenitude do tempo, seria a mãe do Santo, do Filho do Altíssimo, do Messias. Então aqui já podemos tirar algumas conclusões. Independente do nome, e aqui nós entramos na longa tradição da igreja e cremos que Joaquim e Ana foram os pais da Santíssima Virgem, mas independente de quem tenha sido este pai e esta mãe, Maria nasceu aí, de uma família. Foi criada aí. Foi aí no seio de uma família que Maria aprendeu a amar a Deus, foi consagrada a Deus, viveu a sua experiência de entrega a Deus. Foi ali que ela aprendeu a fazer-se serva do Senhor, até que ela mesma pudesse, no tempo oportuno, dizer isso a Deus. Então aqui queremos pensar sim, nesse lugar bonito que é a família, onde os filhos recebem os elementos fundamentais da fé, o amor a Deus, a devoção, a piedade, a reverência. Aqui precisamos reconhecer que esta mulher, santa, bela, cheia de graça, também aprendeu isso dos seus pais, Joaquim e Ana. Deus seja louvado por isso, porque as famílias, também as nossas, também a sua, podem, devem e são lugares onde os primeiros elementos da fé são lançados no coração dos meninos e meninas. E é preciso que seja assim. Maria, certamente tocada pela graça desde o primeiro momento, desde a concepção, também contou, e seria diferente se não tivesse contado, com uma presença fecunda, religiosa, exemplar do seu pai e da sua mãe. Maria também aprendeu deles a construir gradativamente a sua experiência religiosa na direção de Deus. E aqui quero exatamente também me recordar e agradecer e abraçar cada vovô e cada vovó. Pensando também no meu pai vovô, na minha mãe vovó, que estão aí esparramados por todos os lugares, preenchendo famílias, ajudando com o seu conselho, com a sua presença, com a sua oração, sendo aqueles que, com a sua vida talhada no tempo e por vezes marcada pelo sofrimento, pela labuta, pelo suor, pelas dificuldades, deram conta de dar aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, um belo exemplo de que a vida se faz com a labuta de cada dia, com a fé de cada dia, com a missão de cada dia. Quero aqui então abraçar reconhecidamente cada vovô, cada vovó que nos assiste. E pedir a você, querido vovô, querida vovó, que continue sendo essa presença luminosa, exemplar na sua medida. Essa presença que dá um belo testemunho de que vale a pena viver e gastar-se por aqueles que você ama, por aqueles que a gente ama. Vale a pena investir o que temos, o que somos e até aquilo que conquistamos materialmente, investir isso sobre as pessoas que nós amamos e que fazem parte do nosso caminho. Celebrar São Joaquim e Santana é celebrar que Deus faz história conosco a partir de nós, a partir das nossas famílias, das pessoas que estão conosco no caminho. Foi assim desde o princípio. Não há duas histórias, a de Deus e a nossa. Não, há uma história só que se mistura e Deus vai elegendo pessoas, vai aproximando-se de pessoas, vai trazendo para perto de si pessoas para fazer história com elas, e essa história da humanidade se torna também história de Deus conosco. É assim a história da salvação. Jesus teve uma mãe, teve ali a presença paterna de José, teve avós que não só deram a Jesus, o Verbo de Deus, uma carne humana e uma trajetória, uma história humana, mas também Jesus
E todos nós temos que reconhecer que é aí, nesse lugar bonito e fecundo que é a família, que nós somos gerados, portanto, para Deus. É aí, no seio da família, que nós aprendemos as lições primordiais da fé e colocamos-nos num caminho que nos leva a Deus e nos faz, desde aqui, ser dele. Este é o mistério do reino dos céus, no qual estamos todos inseridos. E vamos aprendendo isso daqueles que antes de nós creram, falaram de Deus para nós, e nós cremos e nos ajudaram a fazer um caminho de compreensão e de fidelidade a Deus e ao reino. Deus seja louvado pelos vovôs e vovós que no coração das nossas comunidades, das nossas famílias, são esses homens e mulheres que tão belamente dão um testemunho de fé e que nos fazem acreditar que Deus cuida de nós e faz a sua história conosco. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, estamos concluindo o mês de julho, caminhando para o final deste mês. Pensamos no coração de julho, exatamente na Santíssima Virgem Maria, invocada como Senhora do Carmo. E é um título muito precioso para nós, sobretudo nas cidades e dioceses onde temos um Carmelo, onde temos também expressões de vida religiosa carmelitana, como temos aqui na Diocese de Divinópolis. E assim, nos voltando para Maria, no final deste mês de julho, nós queremos, pensando, como pensamos no segundo bloco, nos papais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana, queremos fazer a ela uma prece pelos vovôs e vovós que nos assistem hoje e nos assistem todas as semanas. E queremos também pedir a Nossa Senhora, invocada com o título de Boa Viagem ou da Guia, pedir a ela que cuide dos que estão nas estradas, dos motoristas. 25 de julho é também dia de São Cristóvão e é um santo também tão conhecido e tão popular nas nossas comunidades. Também, claro, festa do apóstolo Tiago, mas São Cristóvão é um título que também nós conhecemos bem na lista dos santos que fizeram história no nosso caminho de fé. Então queremos pedir a Nossa Senhora do Carmo, da Guia, da Boa Viagem, que ela proteja cada vovô, cada vovó, sobretudo neste tempo de pandemia, que cada um se cuide e seja cuidado, que cada um cuide bem de si, respeitando as regras, o distanciamento, o cuidado, que cada família cuide bem dos seus idosos, do seu vovô, da sua vovó, para que o descuido não signifique também risco. Pedir que Deus, o Pai do céu, cuide de cada irmão, de cada irmã, que Ele permitiu que a vida se estendesse e pudesse ver gerações, como os vovôs e vovós, que assistem à primeira, à segunda, à terceira geração, que porventura tenha brotado deles como o tronco. Que bom que nós podemos contar, rezar e perceber essa presença bonita dos vovôs e vovós. E pedimos proteção para eles. Como também queremos pedir a Nossa Senhora do Carmo, da Guia da Boa Viagem, que cuide dos motoristas, daqueles que estão nas estradas permanentemente como trabalhadores, transportando pessoas e cargas, mas também pensando em mim e você, que utilizamos sempre as estradas, que sejamos guardados aí de todo mal, de todo perigo, de todo acidente, e mantenhamos sempre,
Por essa graça que Maria nos alcança, mantenhamos sempre a prudência e o cuidado. Peçamos a Maria, então, que cuide de nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos e pandemias e acidentes, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Na tradição da Igreja. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.